Boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutor Conrado. Muito obrigada pela sua participação, vir aqui essa noite com a gente, estar aqui conosco para apresentar, compartilhar seus conhecimentos com a gente. A todos vocês que estão entrando, muito obrigada também. Meu nome é Janaína, vai falar aí para a gente, né? Mas é um canal feito para vocês, né? Para trazer conhecimentos para vocês. E a gente convida pessoas ilustres, renomadas, para vir aqui e contar um pouquinho da sua experiência. Pouquinho não, que contam tudo, né? Então, aproveitem o nosso convidado para enviarem perguntas e participarem conosco. Muito bem-vindo a todos. Marcos Vinícius vai dar aí uns recados e depois o doutor Conrado se apresenta, fala um pouquinho. E começa a nossa live, que o canal hoje é dele, né, Marcos? Com certeza. Boa noite a todo mundo, Janaína, do Conrado, todo mundo que está aqui nessa sexta-feira, 7h32 da noite. Quem saiu do engarrafamento, então conseguiu chegar em casa. Quem não chegou em casa, você não vai perder nada. A partir de amanhã, você já tem essa live gravada em 5 línguas no YouTube. Aproveitando, vire sócio contribuinte da nossa página. Nós não vamos para a França fazer doutorado como o doutor Conrado fez, mas nós vamos manter a página. Então, a sua ajuda mantém a página aqui, custa menos de café com pão de queijo. Então, não seja unha de fome, entra lá, vira sócio da gente, que é uma merreca por mês, eu sou sócio, e aí você mantém a página aqui para que a gente consiga trazer as pessoas, como o doutor Conrado, para falar da gente de vários assuntos. Hoje retornamos à microbiologia de alimentos. Vejo aqui no chat que já tem várias pessoas conhecidas, alguns amigos do passado, do presente, do futuro. E aí, fatalmente, teremos muitas perguntas. E, mais uma vez, doutor Conrado, muito obrigado por estar aqui na sexta-feira. Lembrando a todo mundo que todos os participantes aqui, convidados do Micromeio, eles doam o seu tempo para apresentar o seu conteúdo e fazer a sua aula em casa. A gente não paga Prolabore por fora. Então, todo mundo está aqui para divulgar ciência. O intuito do canal é divulgar a ciência, seja ela ciência básica ou ciência avançada, para passar para todo mundo, para o Brasil e para o mundo. Ok? Doutor Conrado, muito obrigado por estar aqui com a live de hoje. A próxima 1h, 1h20 é toda do senhor. Vou fazer só uma introdução rápida do Conrado Vieira. É doutor em microbiologia pela Universidade Federal de Viçosa, mas ele está falando com a gente de Vitória, Espírito Santo. E pelo Museu Nacional de História Natural, doutorado dele na França, e mestre por Viçosa também. Ele é biólogo, ok? Mais um biólogo, agradecemos a todos os biólogos que estão aqui com a gente hoje. Doutor Conrado, boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço a Janaína, Marcos, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a micro de alimento. É uma coisa que eu trabalho aí já tem uns bons anos. Queria agradecer também o Luciano Chano, que está aí acompanhando a gente. Ele fez essa ponte entre a Janaína, né, já conhecida da Janaína, meu colega de trabalho. Também tem alguns alunos aí que me acompanham no dia a dia, nas minhas aulas. Também queria agradecer a oportunidade. E também reforçar, né, pessoal? Esse canal é muito importante, está trazendo ciência numa linguagem acessível para todo mundo, informação de qualidade, informação séria, né? Então, vamos apoiar também aí o Micromeio, que é um canal que tem aí um grande espaço a ocupar dentro do cenário de ciência, de divulgação de ciência aqui. Então, agradecendo a todos a oportunidade. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a parte de alimentos, né? O assunto é muito vasto, a Janaína e o Marcos, a gente estava conversando antes aqui, né? Conteúdo muito longo. Eu vou trazer algumas informações bem interessantes, um material bem lúdico, assim, para a gente conversar. Você que está aí, né, acompanhando a gente pelo YouTube, pode mandar mensagem, que a gente vai lendo, vai interagindo aqui. É mais uma conversa. Janaína e Marcos também, por favor, participem, para que seja um conteúdo bem dinâmico aqui, principalmente para quem está acompanhando possa aprender um pouco mais. Bom, quando foi feito o convite, né, para poder estar aqui com vocês, batendo esse papo, né, eu quis trazer, né, o que eu trabalho no dia a dia. Então, eu, juntamente com o Luciano, a gente trabalha com a produção segura de alimentos, promovendo um alimento seguro. E aí, como a gente pode garantir, então, essa segurança microbiológica, já que nós estamos falando aqui da parte, né, de microbiologia nos alimentos. Então, às vezes, nós, como
consumidores, né, vamos no mercado escolher um produto, mas a gente não conhece tudo que está sendo feito ali por trás, toda a cadeia produtiva, todos os cuidados, e espero que hoje você possa ter uma noção aí bem interessante. Só para falar um pouquinho de mim, né, então eu formei em Biologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, depois eu trabalhei um tempo na Unicamp, em Campinas, como pesquisador, fui para Viçosa, fiz o mestrado, doutorado eu fiz em Viçosa e também na França. Já trabalhei na Unesco, aí no Rio de Janeiro teve o incêndio do Museu Nacional, né? Então eu trabalhei na Unesco, fazendo a parte de planejamento, primeira vez que nós vamos ter então uma sala só de microbiologia, foi eu que fiz o desenvolvimento dessa sala. A previsão é de estrear em 2026, de inaugurar o museu, então vai ter um setor só de microbiologia. Que legal. Pô, informação bacana essa, hein? Legal. Eu não sabia disso, eu não sabia. Então, eles abriram um edital, né, para poder participar, várias pessoas se inscreveram, vários pesquisadores, e aí eu fui selecionado, e vai ter uma sala, eu fiquei muito honrado, né, de ter trabalhado na Unesco, até quando eu fiz, né, a prova, a entrevista, eu falei assim, a gente não precisa nem me pagar, só de ter um espaço de microbiologia, né, no Museu Nacional, eu já estou muito honrado, né. Mas pagaram, né, que também está tudo certo, mas eu fiquei muito feliz e honrado, então em 2026 é a previsão de reabertura do museu. E hoje eu trabalho na ABC, uma indústria de produtos químicos que trabalha com a parte de laboratório, de microbiologia. Então, o Luciano trabalha junto comigo também nessa parte de promoção, né, da produção segura de alimentos. Bom, como a gente garante, então, né, um alimento seguro para os consumidores? Então, nós temos que fazer o monitoramento de toda a cadeia do alimento. Então, a responsabilidade, né, é de monitorar toda a cadeia para que o consumidor tenha acesso a um alimento não só nutritivo, não só apetitoso, né, com gosto bom, mas, acima de tudo, um alimento que seja seguro. E aí, quando a gente fala no monitoramento da cadeia produtiva, a gente tem aí na cadeia do alimento 4 principais partes, né? Então, né, é muito maior do que isso, mas para a gente trazer de uma forma mais didática e simplificada, eu separaria no produtor rural. Então, o produtor rural aqui no Brasil, o pequeno produtor, é aquele que realmente faz o alimento chegar na mesa do consumidor. E aí, pensando em alimentos de origem animal, que são os alimentos mais complicados de trabalhar, os alimentos mais regulados, né? Nós temos que ter a saúde do rebanho, prever a presença de contaminantes, né? As boas práticas lá no produtor rural é o início, né, do elo, porque não adianta eu ter uma cadeia produtiva, uma indústria muito eficiente, se a minha matéria-prima não é uma matéria-prima de qualidade. O Brasil tem evoluído muito na produção de alimentos, nós somos referências mundiais na produção de grãos, principalmente, né, de exportar o grão, mas estamos aí pleiteando exportar o alimento já pronto, o alimento já beneficiado, que tem um valor agregado muito maior, e aí é papel de cada um de nós estar contribuindo com isso, né, na produção de alimentos. O segundo elo na cadeia, né, na produção segura de alimentos, é a indústria propriamente dita, então aquela que recebe a matéria-prima lá do produtor rural e vai fazer a transformação, vai fazer o beneficiamento, pode ser desde uma indústria simples, que vai somente embalar, como uma indústria de feijão, por exemplo, que recebe o grão, classifica e embala, até aquelas indústrias que fazem a transformação, produzindo, por exemplo, lácteos, indústria de carne, que vai fazer embutido. Então, nós temos vários outros processos aí em que a indústria de alimentos está envolvida também na produção segura. Um outro elo dessa corrente, né, dessa cadeia de produção e distribuição de alimentos é o ponto de venda, onde nós temos aí o papel crucial do armazenamento e da manipulação. Hoje, os supermercados cada vez mais têm investido em cozinhas próprias, em padaria, ofertando não somente o alimento ali na gôndola. Então, o ponto de venda, o supermercado, a mercearia também se tornou um ponto muito importante nessa produção segura de alimentos. E, em quarto, né, nessa corrente, o quarto elo é o consumidor, onde ele tem que ser bem educado tanto no armazenamento quanto no preparo do alimento. Então, nós trabalhamos também junto com a indústria de alimentos na conscientização do consumidor na hora de escolher um alimento. Então, na hora que você vai escolher um alimento, né, às vezes, não conscientemente, você vai escolher um alimento com melhor aspecto, já sabendo, né, que é um alimento mais seguro para a alimentação. Então, né, falando de forma geral, nós temos esses 4 elos que temos que trabalhar com a produção segura de alimentos.
Nós vamos trabalhar aqui hoje, então, falando um pouco dos impactos das doenças transmitidas por alimentos, dos principais micro-organismos contaminantes de interesse para a indústria de alimentos, principalmente aqui no Brasil, e só dar uma pincelada, apresentar algumas legislações, para que as pessoas que estejam acompanhando, todos nós aqui, possam saber onde buscar referências, informações sobre padrões microbiológicos, pensando em indústria de alimentos. Então, quais são os impactos, né, das doenças transmitidas por alimentos? Então, você pensar numa população que nós estamos chegando aí, né, 7, 8 bilhões de pessoas, os alimentos, né, toneladas são consumidas diariamente, é um meio de saúde pública, uma forma de garantir a saúde da população. Então, a contaminação microbiológica de alimentos é muito importante, é um tema extremamente relevante. Então, nós trabalhamos com o conceito de food safety, que é a produção segura de alimentos, para que o alimento seja seguro para o consumo. Alguns patógenos podem estar nesses alimentos por N fatores, nós vamos ver daqui a pouquinho algum desses fatores, mas que podem levar aí, né, a um mal, causar doença aos consumidores, que podem ser casos mais superficiais, como diarreia, vômito, e até casos mais de risco para o consumidor, levando até a morte, a hospitalização. Então, as doenças transmitidas por alimentos têm cada vez levado mais ao investimento em tecnologias para que tenhamos um alimento seguro para o consumidor. Falando, então, né, do impacto das doenças transmitidas por alimentos. Essa é uma informação do site da Organização Mundial de Saúde, né, onde ele fala que nós temos aí, por ano, estimativas de 420 mortes de pessoas, né, e são subestimados. Nós temos, na verdade, valores muito maiores, mas esses são valores oficiais, que são o número de pessoas que morrem no planeta Terra todos os anos em virtude do consumo de alimento. Com algum tipo de contaminação. Quando a gente vem para a América do Sul, no Brasil essas informações não são muito bem registradas, nós temos uma vigilância sanitária que não compila muito bem os dados, mas de forma geral, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana, um braço da Organização Mundial de Saúde, nós temos aí cerca de 77 milhões de pessoas a cada ano que estão envolvidas com alguma doença transmitida por alimentos, que levam à morte de cerca de 9 mil pessoas todos os anos aqui na América, e nós temos aí cerca das quais 2 mil são crianças, então o público infantil é um dos mais afetados, nós devemos ter maior atenção quanto à presença de patógenos. E segundo o Banco Mundial, né, as doenças transmitidas por alimentos custam em cerca de 7 bilhões de dólares por ano, envolvendo tratamentos, hospitalizações, intervenções públicas. Então, isso a gente está falando somente com gastos com a saúde, não necessariamente com os gastos relacionados com quem está ali envolvido na indústria. Então, são dados bem alarmantes, né? Nós tivemos aí uma pandemia que trouxe muitas mortes, então, nós tivemos aqui no Brasil quase 700 mil mortes por causa da Covid, e nós temos aí no cenário global 420 mil mortes por ano, é um valor muito relevante que devemos muito estar preocupados. Falando então na parte de microbiologia, né, minha formação é em microbiologia, vou falar uma pincelada um pouquinho da diversidade de micro-organismos. Essa é uma árvore da vida, que eu tirei do livro do Brock, Microbiologia de Brock, onde nós temos grandes 3 domínios. Nós temos os eucariotos, onde nós estamos incluídos ali em Animalia, o último bracinho que nós temos aí na apresentação, perto do meu Instagram lá. Aproveitando, se você já não me segue, para seguir lá, @ConradoVieira. Tá? Nós temos ali do lado fungi, né, que são os fungos, seres eucariotos, que têm uma grande importância para a indústria de alimentos. Nós temos o grupo das arqueias, que são micro-organismos semelhantes às bactérias, algumas estruturas são semelhantes de eucariotos. Para a indústria de alimentos não tem tanto interesse, porque é um grupo que está relacionado mais com regiões inóspitas, regiões mais quentes, né? Nós temos chaminés submarinas, onde nós temos a presença aí de arqueias, e o grupo principal para a indústria de alimentos é o grupo de bactérias, onde nós temos aí os seres que normalmente a gente não consegue ver a olho nu, mas que estão contaminando, né, o nosso alimento, causando deterioração, e isso é o que a gente tem trabalhado para poder garantir um alimento seguro. Falando um pouquinho de bactérias, né, nós temos aí uma grande diferenciação
entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, está relacionado um pouco, então, com a membrana da bactéria, onde nós temos bactérias gram-positivas. Do lado esquerdo, você pode observar aí, onde há uma formação de uma camada mais espessa, a gente chama de peptídeo glicano, e temos as gram-negativas do lado direito, aí na apresentação do slide, que são bactérias que têm, né, um peptídeo glicano menor, mas tem outras estruturas na parede externa que vão estar relacionadas com patogenicidade, com outros fatores de virulência. Então, são esses dois grandes grupos de bactérias que nós temos que nos preocupar. Quando a gente fala de bactéria, às vezes uma pessoa mais leiga vai entender que a bactéria pode ser um organismo, né, que são todas iguais, todas semelhantes, mas nós temos uma diversidade muito grande de formas, né, onde nós temos bactérias que são circulares, né, em forma de esfera, nós temos bactérias que são cilíndricas, que são os bastonetes e outros formatos diversos. Então, quando a gente trabalha com a microbiologia de alimentos, saber, né, a característica morfológica da célula nos traz algumas informações extras que são importantes para que possamos ter um monitoramento mais eficaz na cadeia produtiva de alimentos. Outra coisa que nós achamos às vezes, né, que as bactérias são seres sésseis, que eles ficam parados à mercê da dispersão pelo ambiente. Mas isso não é verdade. Essa imagem, né, de uma bactéria chama E. coli, Escherichia coli, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho, mas ela tem no final um apêndice, uma estrutura aí, né, esses filamentos que a gente consegue ver, que a gente chama de flagelo, onde ela vai girar esse flagelo e ter uma mobilidade. Quando a gente olha no microscópio, então essa imagem é da E. coli nadando no leite, ela consegue nadar de um lugar para o outro, ela tem uma tomada de decisão de fugir para um lugar, eventualmente, onde possa ter algum risco para ela, como a presença de um agente térmico, a presença de um produto sanitizante, de um sabão, que vai matar ela. Então, ela vai nadar para o lado oposto, depois ela vai voltar. Então, ela vai forragear também, vai procurar alimentos naquele ambiente para poder se alimentar e vir multiplicar. Então, a bactéria também tem essa percepção do ambiente, nessa percepção química, que nós chamamos aí de quimiotaxia. Só para mostrar, então, alguns flagelos. Nós temos bactérias que têm flagelo em volta de todo o corpo, algumas que têm vários flagelos em uma das extremidades, ou tem vários flagelos nas duas extremidades, ou tem apenas um flagelo. Então, a diversidade também de células com flagelos diferentes é muito elevada. Então, algumas bactérias vão ter mais flagelos, o que para a indústria de alimentos é mais difícil de controlar, outras vão ser mais sésseis, a gente faz um monitoramento de forma mais eficaz, mas nós temos, então, essa facilidade de mobilidade, e isso é uma curiosidade, né? Quando a gente pensa qual é o organismo mais rápido da Terra, a gente pensa no guepardo, né, que chega a altas velocidades, mas pensando em o tempo que o organismo leva para a distância do próprio corpo, em dobrar a distância do próprio corpo, a E. coli é o organismo mais rápido da Terra, então ela tem uma mobilidade muito elevada, ela consegue nadar e se dispersar no ambiente de forma muito mais fácil. Além disso, alguns organismos têm a capacidade de produzir outras estruturas, né, além de flagelo, da membrana, que são, a gente chama de endósporos, né, ou simplesmente esporo bacteriano, que são células de resistência. Quando a gente fala de alimentos muito secos, como leite em pó, cacau, pimenta do reino, nesses ambientes muito extremos, alguns micro-organismos podem desenvolver estruturas de sobrevivência que são mais aptas a menos quantidade de água, né, a menor quantidade de nutrientes, então eles ficam ali de forma latente, esperando uma oportunidade do surgimento de um ambiente mais favorável. Esse esporo vai, né, germinar e a bactéria vai voltar à sua atividade. Também é uma preocupação muito grande, principalmente na indústria de alimentos secos, quando a gente fala de alimentos em pó. E como esses micro-organismos se multiplicam? Então, eles têm um crescimento que a gente chama, né, de uma curva de crescimento, onde o crescimento normalmente é por fissão binária, onde uma célula ela vai se alimentando ali do ambiente que ela está, uma vira duas, duas vira quatro, então nós temos um crescimento exponencial, onde nesse gráfico do livro do Tortora, ele é representado por uma escala logarítmica, onde temos 4 fases principais. A primeira, a fase lag, é uma fase de adaptação, onde o micro-organismo está se adaptando ao meio, à temperatura, aos compostos, fazendo ali a síntese de vários compostos diferentes. Depois que houve essa adaptação, nós entramos na fase log,
onde o micro-organismo vai amplamente se desenvolver, e quando a gente fala de crescimento microbiano, a gente está falando do crescimento do número de células. E aí, por N fatores, falta de alimento, produção de alguns inibidores, mudança do ambiente, a gente entra numa fase estacionária, que é esse platô superior, onde o número de células novas é semelhante ao número de células que está morrendo, e se a falta de nutriente persiste, se não há entrada de novos nutrientes, se continua a produção de alguns inibidores, por exemplo, o ácido ou mesmo o etanol, a gente tem uma fase de morte, onde a população vai entrar em morte. Aqui tem um videozinho mostrando a E. coli se multiplicando, esse vídeo está acelerado, tá? Mas normalmente a E. coli em condições adequadas, que é uma bactéria que a gente encontra nas fezes, uma bactéria demora 20 minutos para virar 12. Então a gente tem um crescimento bem rápido, em poucas horas nós temos um ambiente totalmente tomado por esses micro-organismos. Então devemos ficar aí bem atentos à presença de micro-organismos no ambiente com abundância de alimento, onde ele vai se multiplicar em pouco tempo. Nós temos aí um alimento deteriorado, alimento contaminado. Então, por isso que devemos tomar muito cuidado dentro da indústria para a presença de micro-organismos. Bom, queria fazer uma interação com vocês, né, quem está acompanhando aí. Eu vou pedir para vocês entrarem nesse site, chama mente.com. Nós vamos ter uma interação bem legal. Quero que você entre nesse site e vai pedir um código, só digitar esse código aí, 2193 4690, que nós vamos fazer uma brincadeirinha lá, eu vou fazer uma pergunta e eu espero que vocês possam responder. Se você tiver pelo celular, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí nós vamos lá fazer essa interação. Eu vou só mudar a tela aqui, tá, pessoal, para poder mostrar lá como vai ser. Vai ter a pergunta e vocês vão responder lá para a gente poder discutir um pouquinho mais. Vou abrir aqui, só um segundo. Bom, perfeito. Já colocaram o link aí também no chat, muito obrigado. Né? Então, eu quero que você entre e responda. Né? Entre no site mente.com, coloca aquele código lá, 2193 4690. Quais são os principais micro-organismos relacionados com a contaminação de alimentos? Então, é para você entrar lá e digitar, e aí, à medida que for digitando as respostas, elas vão aparecendo aqui. E aí nós vamos discutindo. Tem alguns alunos aí, o Luciano está aí, o Valdeci, o Thalisson, Milena, tem bastante gente conhecida aí. Ótimo. Vamos lá, gente. Vamos contribuir com a aula, vamos votar. Vamos entrar lá e preencher, tá, pessoal? Milena, minha esposa, está aí acompanhando também. Então, vamos entrar. Valdeci, estou esperando a resposta. Vocês podem entrar lá e respondendo, e a gente vai daqui a pouquinho ver e discutir um pouco mais sobre as respostas de vocês. Deixa eu ver só se está funcionando. Alguém conseguiu já entrar? Deixa eu ver aqui, 21. 2193. Luciano, seja bem-vindo ao canal também. Quando quiser, estamos à disposição para aquela nossa palestra que já está na promessa, enquanto a gente está aqui. E muito obrigada pela indicação. Bom, conseguiram entrar? Deixa eu ver aqui se foi. Acho que foi. Aí você pode colocar até 3 respostas, tá, pessoal? Pode ir respondendo aí. Vamos ver enquanto for respondendo. Conseguiram entrar? Dá um ok no chat aí quem está acompanhando para ver se conseguiu entrar para a gente ir já fazendo o resultado aqui. Ele aparece online já direto aqui as respostas? Isso. Pode colocar, e você vai colocar submeter, vamos ver. Ó, já começou a aparecer, pode ir digitando que ele vai aparecendo aqui. São, né, pessoal, até 3 respostas podem colocar. Cadê meus alunos? Vamos colocar aí, pessoal. Valdeci, o Thaleson, quais são os principais micro-organismos, né, relacionados com a contaminação de alimentos. Não, Valdeci, lá entra no site mente.com, colocaram aí também no chat aí. Isso. Eu estou tentando entrar aqui do meu celular. Estou colocando o código agora, deixa eu ver se vai dar certo. Isso, entrar. Aí vai ter 3 campos, né? Enter. Ó, bacana isso, hein? Já fiz muito isso em congresso, no stand do congresso eu fazia assim, era bacana isso. É legal porque é, né, uma forma de estar interagindo mesmo à distância, né? Então... Com certeza. Com certeza. Doutor Conrado, enquanto o pessoal responde, qual o alimento que o senhor
se recusa a comer por conta de suspeita de contaminação. Aquele microbiologista que olha assim e fala, isso eu não como de jeito nenhum, enquanto o pessoal está colocando aqui as... Mas tem gente que pergunta, Janaína, olha, eu não tenho nenhum alimento que por segurança eu não consuma, tem por preferência mesmo, né? Tem alguns alimentos que... Se ele for falar a verdade, vai falar assim, nunca entre numa comida aquilo. Tem alguns alimentos que, quanto maior teor de umidade, maior risco de ter a presença de contaminantes ali. Então, né, pensando em alimentos mais críticos, né, um bem interessante é aquele queijo Minas Frescal, aquele queijinho que a gente gosta, né? Aquele queijo bom, é? A gente já teve uma live aqui, acho que foi o Marco Miguel que falou, não lembro quem foi que falou, mas falou que realmente, se você pensar como o queijo Minas é feito, né? Você fala assim, nunca mais eu como, mas você continua comendo, não tem jeito. Você come e fala assim, Deus protege. Mas de nada, Luciano, seja bem-vindo. Mas o senhor não come queijo Minas? Como, claro que eu como. Então, na hora de escolher um queijo Minas, né? O que é importante? Escolher uma marca que você conhece. Né? Não comprar aqueles queijos de feira que estão ali fora do ambiente térmico, né, algumas horas. E quando você corta o queijo Minas Frescal, né? Aquele queijo branquinho, ele vai soltar o furo, é um processo natural. Mas se ele estiver cheio de furo, não coma. Porque ali a gente tem micro-organismos, principalmente alguns coliformes, que vão fermentar, formar o gás ali. Então, aquele queijo... Doutor Conrado, mas aí eu já fiz essa pergunta para outra pessoa que deu uma palestra para a gente de alimentos aqui, acho que foi para Maria Tereza Destro. A Maria Tereza é fantástica, sim, né? Aí, vou perguntar para você. A gente está num momento da vida que o raio gourmetizador, né, ele atingiu a todos no mercado. Né? Então, o barato hoje não é o alimento industrializado, é o alimento orgânico. Só que quando você vai na praia do alimento orgânico, é aquele alimento que não tem conservante, que ele vai perecer num período muito mais rápido do que aquele que tem um tratamento, né? Seja de sal, açúcar, ou seja, ele não tem nada. Como é que fica isso? Porque ele é orgânico, na teoria, não tem um conservante que vai te fazer mal, mas ao mesmo tempo ele pode ser um veículo, né, muito mais fácil de contaminação. Então, nós temos algumas regulamentações. O código está aqui na tela, gente. Código na tela, 2193 4960. Perfeito. Está lá em cima, Walter-C. Excelente pergunta, Marcos. Nós temos, embora o produto seja orgânico, na parte de higienização, há certas permissões. Então, nós podemos, né, trabalhar, por exemplo, com alguns sanitizantes, como o hipoclorito de sódio, para o controle microbiano. Então, embora ele venha com selo de orgânico, a gente encontra, por exemplo, mussarela de búfala orgânica, que é um alimento complicado de garantir a sua segurança. Então, nós temos, assim, embora seja orgânico, a higienização, ela sempre é prioridade dentro da indústria de alimentos, né? Então, uma excelente pergunta. Alguns produtos orgânicos, né, por exemplo, folhas, vegetais, quando chegar em casa, fazer a higienização adequada, deixar de molho no cloro. Então, isso também é muito importante. Como você falou, né, nós temos aí uma briga entre os orgânicos e aqueles ultraprocessados, né, mas a gente que é da área de alimentos, a gente entende que nós temos acesso a alimento, a gente consegue produzir alimento para toda a população a partir dos ultraprocessados. A gente não consegue ter uma cadeia de orgânico, levar alimentos, exportar alimentos que sejam seguros, né? Então, embora tenha feito um discurso muito grande que o alimento ultraprocessado é ruim para a saúde, alguns podem até ser. Nós temos uma nova rotulagem aí falando especificamente de alguns alimentos com alto teor de gordura, açúcar. Isso, rotulagem nova. Exatamente, que ainda vai entrar em revisão, ainda a gente não sabe nem se vai efetivamente ser 100% aceito, né? Mas esses alimentos são a fonte de nutriente para todos nós, todos os dias, não tem como a gente fugir disso. E aí, só falando, né, do queijo Minas, então quando você cortar, tá cheio de furadinho, não coma. Opte por queijo recém-fabricado, então se tiver lá a data de fabricação, com até uma semana é um alimento um pouco mais seguro, mantenha ele sempre refrigerado, consumo o mais imediato for. Existem algumas indústrias que fabricam o queijo, aí não é Minas Frescal, mas é um queijo frescal ultrafiltrado, que aí é um queijo muito seguro, que é o que eu consumo aqui em casa, você consegue comprar, né? Por exemplo, eu consumo, né, eu nem faço propaganda, nem trabalho com a marca, mas com a Poleng, tem um queijo que é muito bom, é bem seguro. Mas o queijo, quanto mais maturado for, menor quantidade de água, menor risco
de contaminantes. Por exemplo, o queijo parmesão, que tem que ficar pelo menos 6 meses maturando. Mesmo que no processo de fabricação nós tenhamos alguns contaminantes, o alimento final, né, o queijo parmesão, por exemplo, o risco de contaminação, de ter algum patógeno viável ali é muito baixo. Então, se você tem o sistema imune comprometido, por alguma aventura, né, está fazendo algum tratamento, ou criança comer um queijo mais maturado, traz para você uma segurança um pouco maior. Bom, acho que o pessoal conseguiu entrar aí e responder, né? Então, nós temos aí as respostas. Bacillus cereus, Vibrio cólera, Salmonella, E. coli, aí 2 pessoas colocaram E. coli, Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus. Então é isso, pessoal. E a Salmonella, quanto mais resposta tem, maior fica a palavra. Então, a Salmonella está aí, está no meio. Então, obrigado para quem contribuiu. Agora o pessoal está colocando Listeria monocytogenes. Então, quem está meu aluno aí está afiado, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Tá todo mundo aí, passou de ano, tá? Vou voltar, obrigado para quem contribuiu, vou voltar lá para os slides, tá? Para a gente poder continuar nessa parte. Bom, então voltando aqui, né? Então, quais são os principais? Então, eu listei aqui no ranking, aqui no Brasil, daqueles que têm maior recorrência de casos de doenças transmitidas por alimento. Então, a salmonela é disparada o primeiro, né? Então, a salmonelose, que é aquela doença causada por salmonela, é a doença mais recorrente, mais reportada aqui no Brasil. Janaína, Marcos, já comeram aquela maionese que depois você se lembrou? É igual o cachorro-quente na porta do Maracanã, né? Então, você vive, tipo assim, muito no limite, no limiar da morte, né? Você, vou comer o cachorro-quente na porta do Maracanã com maionese. Aí pronto. Perfeito. Você pegou a carne com a maionese, com o pão, aí é a tempestade perfeita, né? Exatamente. Aí eu te falo, quem nunca teve aquela dor de barriga que veio você não sabe de onde? Tipo assim, aquela que veio assim, de onde veio isso? Aí você, putz, né? Foi muito rápido, toxina. Não, sim, demorou um pouco. Acordei de madrugada, aí foi bactéria. Ela cresceu, conseguiu fazer lá todo o ambiente. Perfeito. Eu acho que isso é importante até a gente comentar, porque em época de calor, né, se faz muito churrasco, tem uma série de coisas, e às vezes em casa mesmo, né, a gente descuida, né, que é uma coisa importante. Por isso que o Brasil é o prato cheio. Quando que não faz calor no Brasil? Pois é, então. Aí eu faz acho a maionese. Quando você vê, eu acho legal, né? O Conrado viveu isso. Eu acho legal quando o francês ou o americano, ou vem o sueco falar alguma coisa, a minha temperatura ambiente, não sei o quê. Eu falei, mas peraí, a tua temperatura ambiente é de 2 graus. Pô, eu tô falando aqui, eu tô falando de 30. Na sombra. Pois é. Não interessa o mês. De janeiro a janeiro é 30 graus. É verdade. E a gente adora o churrasco, a verdade seja dita, né? Com aquela maionese que está ali um tempão na mesa, exposta na temperatura de 40 graus ou mais. Perfeito, Jana. Eu faço bastante maionese em casa, assim, mas qual que é o problema da maionese, falando especificamente? Né? Quando, eventualmente, você faz a maionese com o ovo, que não é de uma indústria que faz o monitoramento, né? Às vezes um ovo caipira, alguma coisa assim. E ao fato de quebrar, colocar no liquidificador, aí você vai adicionar o tempero, vai adicionar o óleo ali, a salmonela vai estar presente, né? Normalmente, nesse início, ela não vai estar numa quantidade muito elevada que pode causar mal, mas como a Janaína, o Marcos falou, vai ficar ali algumas horas, a gente já viu o vídeo, a salmonela vai multiplicar. Você vai incubar, pronto. Exatamente, e aí depois a gente vai ingerir aquilo, aí como, né, o Marcos falou, né, se você foi dormir, aí você acordou de madrugada já com aquela dor, foi a salmonela que estava ali, né, presente, né. Então, como a gente pode fazer isso? Na nossa casa, por exemplo, eu faço em casa, quando eu faço hambúrguer, eu faço uma maionese temperada, eu faço a partir de um leite UHT, pego o leite de caixinha e uso ele no lugar da proteína do ovo, e aí ele vai estar, né, um alimento mais seguro. Se você fizer maionese na sua casa, deixa o tempo todo na geladeira, consuma em até uma semana, que aí vai ser seguro. A partir disso daí é um pouco mais complicado. Se você puder ainda adicionar um pouquinho de limão, você ainda vai mudar um pouquinho o pH, vai dificultar a salmonela de multiplicar também. Também é uma estratégia boa quando a gente fala de maionese aí, caseira, feita dentro de casa. Esse lanche, Marcos, que fica aí na porta do Maracanã, antes e depois do jogo, então 6 horas a salmonela multiplicando. Uma pessoa adulta, saudável, normalmente não vai ter nada, né, se for uma carga microbiana baixa, mas uma pessoa que está mais com o sistema imunológico mais debilitado, possivelmente ele vai ter algum tipo de sintoma aí depois. Mas essa maionese que é gostosa, né, não tem jeito. Como o queijo Minas rendadinho lá, cheio de furinho, que é o mais gostoso também.
Então, falando aqui especificamente de salmonela, nós vamos aprofundar um pouquinho aí, né? Então, o principal patógeno de origem alimentar, aqui tem algumas informações mais técnicas, quem é da área de microbiologia, só para poder se situar um pouco. Temperatura ótima de crescimento, é a temperatura do nosso corpo. Como ela é um patógeno, ela se desenvolve melhor na temperatura do nosso corpo. 36,5, 37 é a temperatura ótima dela. Essa imagem eu fiz aí até com inteligência artificial, todas as imagens aqui são de inteligência artificial, mostrando um pouquinho, né, como se fosse um bonequinho da salmonela, como a gente ia ver esse organismo, né, uma célula compridinha, com vários flagelos em volta. Então, é um organismo, né, esse visual aí mais para você guardar. Além disso, a salmonela forma biofilme, que é uma estrutura bem específica que ela desenvolve no ambiente para ela poder sobreviver, ser mais resistente a alguns produtos saneantes, né, a antibióticos. Então, é uma estratégia de sobrevivência muito forte. A prevalência de salmonela. A salmonela está no ambiente de forma geral, eventualmente ela pode vir pelo alimento, como, né, um solo contaminado, uma água contaminada, ela pode entrar em contato com o alimento e aí vir contaminar, a partir de fezes de animais que estejam também contaminados. Quando a gente fala especificamente de salmonela no ovo, ela vai estar na casca do ovo, né? Dentro do ovo, teoricamente, é um ambiente estéril, a gente não tem nenhuma célula que não seja para o desenvolvimento, né, do embrião, para o desenvolvimento ali do pintinho. Então, ela vai estar nas fezes, que eventualmente está do lado de fora do ovo. Marcos e Janaína, lavo o ovo quando eu chego em casa ou não? Exatamente, eu recebo muito essa pergunta, assim. Opa, tá no mudo. Normalmente não, né? Não lavo o ovo, é o que pedem, né? Não lave o ovo. Exatamente. Eu recebo muita pergunta assim, às vezes eu gero algum conteúdo para a indústria de ovos, aí eu recebo essa pergunta. Então é isso, pessoal. Janaína Marcos falou, não lave o ovo, a casca é porosa, então quando a gente submete ela a qualquer líquido, vai entrar ali, se eventualmente tiver um micro-organismo, vai entrar e vai contaminar ali dentro. Então, chegou em casa, né, com o ovo do mercado, coloca numa bandejinha dentro da geladeira, né, na porta também tem muita oscilação de temperatura, pode o ovo estragar, e deixa ali, vai consumir, quebra, cozinhe o ovo o máximo que você puder, principalmente para crianças, para fazer digestão. Aquela história da gema mole é muito gostosa? É a que eu sempre faço em casa, né, mas não é o recomendado, tá? A salmonela também, quando a gente lembra de algumas doenças históricas, né, a febre tifoide é causada por uma espécie de salmonela tifo, né, então ela dizimou populações aí na Europa na Idade Média, pode levar à morte, principalmente grupos de risco, como eu já falei, portadores de HIV, quem está fazendo tratamento de câncer, é um público que está mais suscetível à contaminação por salmonela. E os desafios para a indústria é rastreabilidade, é identificar pontos onde eventualmente a salmonela esteja presente e erradicar antes que ela venha contaminar o alimento. Se a gente tem, né, como a gente viu naqueles 4 elos da cadeia produtiva de alimento, uma matéria-prima de boa qualidade, a contaminação do alimento vai acontecer na indústria de alimentos. Partindo então agora para a parte um pouco mais prática, né, como a gente faz o monitoramento dentro da indústria de alimentos. Então a gente trabalha com petrifilme, que é um meio, né, de cultivo que já vem pronto, já vem desidratado, pronto para a gente trabalhar. Era da 3M, mais recentemente a Neogem comprou o segmento Food Safety da 3M, então, né, nós temos hoje o Neogem petrifilme salmonela. Vocês já fizeram, Janaína Marcos, salmonela tradicional? Não pelo petrifilme. Salmonela tradicional, sim. Tradicional. E quanto tempo demora? Nossa, demora bastante. Até confirmação bioquímica, assim. Eu fiz na Fiocruz há alguns anos, algumas décadas atrás, e era demorado. Hoje em dia, sim. Todas as etapas direitinho para você confirmar a salmonela no laboratório é pelo menos 10 dias, né? Então, a gente tem, né? Imagina você manter o estoque de alimentos 10 dias dentro da indústria, dinheiro parado. Então, petrifilme, 48 horas a gente já tem um resultado, então traz essa praticidade. A gente faz a identificação por estria, então a gente inocula o micro-organismo, faz um pré-enriquecimento, porque a salmonela, normalmente, quando ela está no ambiente, tem outros micro-organismos, então a gente inibe outros, favorece a salmonela, faz um enriquecimento de 24 horas, depois faz a estria por mais 24 horas no petrifilme, quando há o surgimento dessas bolinhas vermelhas, aí a gente depois adiciona um disco de confirmação e confirma a presença de salmonela, é um método muito rápido que nós temos aí de fácil acesso para a indústria de alimentos. Vou falar agora de uns casos, se você quiser pegar a notícia, né, original para ler mais, é só escanear o QR Code aí, do caso da Ferreiro,
que é dono da Kinder Ovo, da Tic Tac, da Nutella, né, uma indústria italiana muito tradicional. Então, nós tivemos o caso de contaminação de uma fábrica lá na Bélgica de chocolates da Kinder pela presença de salmonela. Foi identificado, então, no Reino Unido, na França, algumas pessoas que fizeram ingestão, principalmente criança, quando a gente pensa, né, de produtos de chocolate, Kinder Ovo, aí a gente está pensando principalmente no público mais infantil. Então, tivemos vários casos de contaminação, onde foi feito um recall. Isso foi em 8 de abril de 2022, está fazendo aí 2 anos, foi véspera de Páscoa, então o prejuízo para Ferreiro foi tremendo. Ganhou mídia, né? Por ser véspera da Páscoa, eu lembro que ganhou uma mídia muito grande esse caso. Sim. Perguntaram se o lote do Kinder chegou no Brasil, aí falaram que não chegou, mas as vendas despencaram em tudo, sobrou Kinder Ovo para tudo quanto é lugar, porque mesmo dizendo, não, o lote não veio para o Brasil, ninguém comprou, ficou todo mundo com medo. Perfeito, Marcos. É muito importante isso, né? Às vezes, uma contaminação que acontece em outro lugar, mas pelo renome da marca, né? Você vai pagar para ver comprar um ovo da Páscoa para o seu filho, para sua filha, com risco de ter contaminação, né? Então, aí, Marcos, depois houve as atualizações e chegou-se no Brasil. Esse bombom aí, Chocobons, que é como se fosse um ovinho pequenininho, tá? Ele veio para o Brasil, produzido na Bélgica. Não é muito conhecido, somente Americanas vendia aqui no Brasil, então foi fácil o recolhimento, a gente não teve nenhum caso aqui no Brasil. Mas um produto fabricado lá na Bélgica chegou aqui no Brasil, causou esse prejuízo enorme. E onde estava essa contaminação? Né? Então, foi feita a investigação, então foi encontrado, né, a presença de salmonela, eles tiveram que fazer a substituição, aqui está 300 metros da linha, que na verdade... Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Então está aqui, 300 metros de uma linha, né, de uma tubulação, onde há a formação de biofilme. Então, o biofilme se desenvolveu ali dentro da indústria, nesse caso, né, da Kinder Ovo. Nós tivemos aí mais de 450 pessoas que tiveram algum tipo de manifestação de salmonelose pela ingestão, né, dos produtos da Ferreiro com salmonela. Nós tivemos também, né, um escândalo muito grande que aconteceu na França. Como eu falei, aqui no Brasil, essas vigilâncias, né, são reportadas, são muito pouco divulgadas. Então, a gente não tem uma vigilância sanitária tão eficaz como a gente tem na União Europeia e nos Estados Unidos. Então, muitos casos que eu vou trazer para vocês aqui são de outros países. Esse caso, especificamente, eu vou falar da Lactalis. Conhecem a Lactalis? Lactalis é um grupo, conheço, né? Não. É um grupo italiano. Hoje é o maior grupo de lácteos do mundo. Aqui no Brasil, ela opera com as marcas Presidente. Ela comprou a Parmalat, Batavo, Eleger, então, né, Cotoché, são todas marcas desse grupo Lactalis. Nós tivemos uma contaminação de leite em pó numa fórmula infantil, lá na França, 36 crianças apresentaram sintoma de salmonelose, então ela fez o recolhimento de produtos em 80 países. Olha o prejuízo que a Lactalis teve. Imagina recolher produtos de 80 países, né? E o que aconteceu? Em 2006, a Lactalis comprou uma fábrica francesa que se chama Celia, que fica em Caron, mais ao noroeste da França. E em 2017, nós tivemos 36 casos de crianças com salmonelose pela ingestão de fórmula infantil. E eles fizeram, então, não teve nenhum óbito, mas eles fizeram, então, um recolhimento preventivo de 12 milhões de latas, né, em 83 países. Então, foi um prejuízo enorme. O CEO, né, da Lactalis, o BSD, né, falou que foi feito, né, análise de 16 mil amostras e não havia sido reportada a presença de salmonela. Mas qual foi o problema? Que eles não faziam o monitoramento de salmonela no ambiente, somente no produto acabado. E como é no produto acabado, às vezes faz um lote de 5 mil latas, você amostra 10 latas, que já é muita probabilidade de você encontrar. Salmonela é muito baixa. Então, a indústria tem que fazer o monitoramento no ambiente. Aqui no Brasil está para entrar uma legislação em vigor, ela ficou o ano passado sob consulta pública, deve entrar no meio desse ano para começar a valer no ano que vem, que vai ser obrigatório o monitoramento de alguns micro-organismos no ambiente, né? Especificamente para essa lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ser o monitoramento de Listeria. Nós tivemos também algumas reportagens aqui no Brasil, no caso, né, dessa mulher que morreu pela ingestão, né, de alimento com a presença de salmonela. Isso aconteceu em Salvador, então ela deu entrada no hospital e acabou falecendo por contaminação por salmonela, por ter ingerido a salmonela aí em um alimento dentro da escola onde ela era professora.
Vamos falar agora um pouquinho, então, do Staphylococcus. É uma bactéria que, de senso comum, não é tão conhecida assim, né? Mas a gente tem bastante informação sobre o Staphylococcus, especificamente. Também está aí, né, diferente da Salmonella e da E. coli, que é um bastonete, uma célula comprida, que a gente chama de bacilo. O Staphylococcus são células redondas, normalmente crescem aglomeradas, né? Temperatura ótima, a temperatura do nosso corpo, é um patógeno. Cerca de 30% da população tem essa bactéria na microbiota, de forma natural, então é portador assintomático, e eventualmente pode transmitir isso para outras pessoas e também para o alimento, né? O problema do Staphylococcus, o Marcos também falou, né, no caso da maionese, que ele pode produzir toxinas, então não necessariamente um micro-organismo que vai causar mal para você, mas algumas toxinas que eventualmente ele produziu. Toxinas normalmente são termoestáveis, ou seja, a gente pode colocar sobre cozimento, sobre alta temperatura, que elas vão ser resistentes. Algumas vão ser resistentes até o processo dentro da indústria, né, de laboratório, dentro, né, da indústria de alimentos, a gente fala da autoclave. Até esse processo ela vai ser termoestável, a gente deixa 120 graus por 15 minutos, ela vai persistir ali. Então, é uma bactéria que é muito perigosa, e ela está, infelizmente, muito comum em alimentos onde não há muito processamento, mas há muita manipulação. Então, quando você vai ingerir uma salada, um sanduíche muito manipulado, de um vegetal que não foi bem higienizado e não vai ter nenhum tratamento térmico ali, eventualmente a gente vai ter a presença de salmonela que vai causar o mal. A salmonela cresce muito rápido, né? O Marcos falou, o Brasil é um país muito quente, onde a cadeia de distribuição de alimentos, principalmente refrigerado, é muito complicado. Então, poucas horas de temperatura ambiente, né? É quase 37 graus. Acho que no Rio, algumas regiões aí, a temperatura ambiente é 37 graus, né? Então, você quer incubar, só deixar, né, o meio de cultura ali fora, no ambiente que o micro-organismo vai se desenvolver. É uma bactéria muito perigosa, e essas toxinas, então, vão persistir no alimento por um longo tempo, elas são dificilmente degradadas de forma natural. Nós temos também a tecnologia do NeoGen Petrifilm Staphylococcus, onde a gente consegue identificar e confirmar, através do disco de DNase, são essas células aí, essas colônias, né, com halo rosa, a gente confirma a presença de Staphylococcus coagulase positiva, que é aquele Staphylococcus que produz um fator de coagulação, que vai causar trombo, vai causar algumas doenças aí para nós, quanto à ingestão de Staphylococcus. Falando de alguns casos, então nós tivemos, né, a presença de Staphylococcus em intoxicação de merenda em algumas crianças, né, isso já foi relatado aqui no Brasil. Nós tivemos também esse ator em 2023, que ele ficou alguns dias acamados, né, em casa, achando que ele estava com gripe ou mesmo com Covid. Aí teve um dia, até ver essa entrevista dele que ele teve no encontro, que ele levantou de uma poltrona que ele estava assistindo televisão e simplesmente travou, não conseguia mais se movimentar. Levaram ele para o hospital, fizeram o tratamento com ele, e aí foi identificada a presença do bactério Staphylococcus aureus, quase causando infecção generalizada, levando ele à morte. Então, nós temos que, né, sempre nos preocupar com a presença de micro-organismos no ambiente. Outro caso também que foi muito televisionado, que foi o caso da morte do Arthur, que era neto do presidente Lula. Ele também deu uma entrada no hospital, faleceu muito rápido, em poucas horas, assim, eles acharam que era algum tipo de meningite, meningocócica, que é causado pela listéria, mas depois da investigação viu que foi uma infecção generalizada causada pelo Staphylococcus. Não conseguiram chegar à fonte da contaminação, mas pode ser pela ingestão de algum alimento, pode ser uma pessoa que seja portadora, que dá um beijo na bochecha da criança, ela passou a mão, caiu uma chupeta no chão, né? Então é uma bactéria que nós temos que também tomar cuidado, sempre manter a boa higienização nossa de forma geral. Vamos falar da listéria, essa bactéria aqui é a mais temida, né? É uma bactéria muito perigosa. Quem trabalha com a indústria de alimento, né, e já teve a presença de amostra oficial com listéria, sabe que a interdição é imediata, é compulsória, devemos recolher todos os lotes de produtos, porque é uma bactéria muito perigosa. A listéria, especificamente, é uma bactéria gram-positiva, tem bastante, flagelo também, forma biofilme, cresce em temperatura semelhante à temperatura interna do nosso organismo. Ela tem uma taxa de mortalidade muito alta. Vocês lembram qual era a taxa de mortalidade da Covid? Lembra, Janaína, Marcos? No auge, assim, quantos por cento da população, daquelas pessoas que eram infectadas, que morriam? Bem alta, mas eu não sei falar a proporção não, mas era uma
Então, a taxa de mortalidade da Covid foi 1,7%, no maior extremo 2,3%. A cada 100 pessoas infectadas, 2 vinham a óbito, né? Listéria é 40%. Então, a taxa de mortalidade é muito alta. A Covid, o problema é que a disseminação era muito fácil, né? Pertigoto, uma pessoa para outra. A listéria está associada, né, mais ao alimento, mas há um monitoramento muito grande de forma geral, mundialmente, porque a taxa de mortalidade dela sabe-se que é muito elevada. Quando a gente libera um alimento, um lote contaminado com uma alta carga microbiana, nós temos aí uma alta probabilidade de levar pessoas à morte. E quando a gente fala de qual é essa alta carga microbiana? Normalmente a listéria, quando ela está presente no alimento, né, na ordem de 10 a 6, cerca de 1 milhão de bactérias por grama de alimento, essa é a patogenicidade máxima dela, onde ela vai causar a morte aí das pessoas que vão consumir aquele alimento. Ela sobrevive, embora cresça a temperatura do nosso corpo, 35, 36, 37 graus, ela suporta temperaturas refrigeradas, então ela vai crescer mais devagar na geladeira, câmara fria dentro da indústria. Além disso, ela vai formar biofilme. Então, ela está muito presente, infelizmente, na indústria de lácteos, indústria de pescados, indústrias de carne, né? Normalmente em alimentos de origem animal, e pode ser contaminado principalmente na parte de processamento, onde ela vai se desenvolvendo ali dentro da indústria de alimentos, e por não seguir as boas práticas de fabricação, ela vai vir a contaminar o nosso alimento final. Principalmente o maior risco dela, né, quando o alimento não vai ter nenhum tratamento térmico, o risco dela estar presente e continuar presente no nosso organismo é ainda mais elevado. Então, todo alimento que você comprar fresco, que for cozinhar na sua casa, cozinhe bem, porque tem um alto risco de ter a presença de algum micro-organismo contaminante. Identificação, nós também fazemos por Petrifilm, então nós temos o Neogene Petrifilm de listéria, L, onde a gente encontra essas colônias vermelhas e aí a gente confirma a presença de listéria. Existe até uma máxima, né, a doutora Maria Tereza também fala, que se você não encontrou listéria na indústria de alimentos, é porque você não procurou direito, né? Ela vai estar, infelizmente, sempre presente, então devemos nos movimentar para monitorar a presença, né, quais ambientes são mais favoráveis para o desenvolvimento de biofilme de listéria. Falando de alguns casos, então nós tivemos nos Estados Unidos alguns casos de sorvete, como vetores, né, meio de transmissão de listéria, onde nós tivemos algumas mortes, algumas pessoas internadas. A presença também de listéria em pêssego, também tivemos alguns casos, né, nesse caso aqui nós tivemos uma morte, 11 pessoas com sintomas e 10 hospitalizações. Esses dados, pessoal, são do CDC, né, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. Se você entrar lá procurar por patógeno, você vai ter bastante informação, porque lá nos Estados Unidos monitora-se muito melhor. Aí mostrando os estados onde nós tivemos esse produto aí contaminado. Nós tivemos também a presença de listéria em produtos aqui no Brasil, nesse caso é de uma marca que é lá do sul, que produz um fiambre, e ela viu no controle interno a presença de listéria e recolheu do mercado de forma voluntária, uma empresa responsável, né? A gente sabe que infelizmente a contaminação está aí, mas a empresa que é responsável, ela vai fazer esse recolhimento preventivo. Então, esse produto estava já no mercado, ele poderia até ser fracionado lá, mas foi feito esse recolhimento de forma preventiva, o que é um ponto positivo para as indústrias que são indústrias responsáveis. Aqui só mostrando, né, como a listéria pode levar a meningite. Então, esse aqui é um caso, vocês podem procurar nesse QR Code, esse artigo falando. Essa, né, é uma tomografia do cérebro. Esse núcleo mais branco aqui foi onde a listéria se proliferou e levou, né, toda essa área branca aqui ao crescimento dessa bactéria, levando ao óbito dessa pessoa por meningite causada pela listéria, né? E aqui fala que foi feita aqui embaixo está aqui a ingestão de alimentos contaminados. Foi feita a rastreabilidade, então, a partir da ingestão de alimento, que se levou a esse caso de contaminação de listeriose e ao óbito do paciente. Vamos falar agora, então, da E. coli. Pode falar. Doutor Conrado, só vou pedir uma licença, na verdade, convidar Claro. todos que estão aqui. A listéria, ela tem essa importância, e a gente tem uma live só de listéria. Não mais ou menos, né, importante quanto a salmonela, as outras, enfim, Escherichia coli, tudo mais que a gente está vendo aqui, mas só convidar o pessoal que tiver interesse, tem uma live só de listéria.
com a doutora Carol Castanheiras. Muito, muito interessante a live também. Muito obrigada. Obrigado. Conheço a Carol, eu estive no evento recentemente, a gente encontrou lá também, muito legal. Ela trabalha muito também, ela é mais voltada para a área de lácteos, né? Mas muito legal. Isso. A gente está sempre se esbarrando aí por eventos também. Depois eu vou procurar também para assistir, porque eles terem um assunto muito relevante, vai ter essa legislação nova, então todo mundo tem que estar afiado aí. Sim. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora da E. coli, a Escherichia coli, é um micro-organismo também que é de extrema importância para a indústria de alimentos. Era um bioindicador, é uma bactéria mais compridinha, ela tem também flagelos em torno do corpo, vai se desenvolver na temperatura do nosso corpo, 37, 35 graus, né? E é uma bactéria que é um bioindicador. Colocaram aí o link da live, essa outra live? Bom, depois a gente acessa lá também para poder assistir. É muito importante no monitoramento porque é um indicador higiênico-sanitário. Então, eu coloquei essa imagem do intestino porque todo mamífero tem a E. coli no intestino. É uma bactéria que é benéfica para a gente. Ela ajuda a quebrar lactose e outros alimentos, produz vitaminas, alguns cofatores enzimáticos. Então, é uma bactéria que é boa para a gente. E quando eu encontro a E. coli fora do intestino, como ela vai parar fora do intestino? Então, através das fezes, eu vou contaminar o ambiente. E se aquele indivíduo que estava com a E. coli, né, mas estava também com outro micro-organismo patogênico, como salmonela, estafilococcus, alguns vírus, parasitas, pela presença de E. coli naquela superfície, eu posso subentender também que tem um risco de consumo pela presença de outros micro-organismos patógenos. Então, devemos ficar atento, né, à E. coli como um bioindicador importante dentro da indústria de alimentos. Então, você que trabalha com a indústria de alimentos, encontrou E. coli na superfície, na mão dos funcionários, em bota, em equipamento, no alimento, teve contato com fezes. Porque o processo, né, principalmente a indústria que trabalha com pasteurização, normalmente a E. coli vai ser morta, inativada ali. Se eu encontrei ela ativa nos processos posteriores, é porque houve uma contaminação cruzada dentro da indústria de alimentos. Então, ela é um importante bioindicador. Algumas cepas, elas são causadores de doenças, são, né, patogênicas, a gente já viu um pouquinho aqui. Então, a E. coli, embora esteja no nosso organismo, algumas cepas podem causar mal, porque elas adquiriram material genético de outros organismos no ambiente e aí elas começam a expressar fatores de patogenicidade. A E. coli também, ela tem uma característica que quando você mora, né, está em uma determinada região e faz o consumo, né, de água filtrada na sua casa, mesmo eventualmente vai ter E. coli ali e você acaba não manifestando nenhum sintoma. Mas no futuro, quando a gente fala de viajar para uma outra região, para um outro lugar, e você vai tomar uma água, né, mesmo que seja filtrada, vai tomar um suco, que é a fruta misturada com a água da região, eventualmente nós podemos ter um sintoma de diarreia, que é conhecido como diarreia do viajante, pela presença da E. coli. Não necessariamente é uma E. coli que vai te causar mal, mas que é uma E. coli com umas características diferentes, aquelas que já colonizam seu intestino, seu organismo, e aí, como um mecanismo de defesa, o seu organismo vai fazer aquele processo de diarreia para se livrar dessa nova cepa estranha ao nosso corpo. Quando a gente fala, então, dos sintomas, né? A E. coli pode causar, então, diarreia, pode causar infecção do trato urinário, em condições mais extremas, pode levar a sepse, que é a infecção generalizada, ou, né, mais raro, pode levar até meningite, quando ela coloniza as nossas meninges, que é uma camada protetora do nosso sistema nervoso central. O monitoramento na indústria também é feito com Petrifilme, então nós temos o Neogen Petrifilme SC ou REC, onde a gente consegue observar a presença de coliformes totais, que são essas colônias vermelhas, e essa colônia azul, ali tem um composto que só a E. coli consegue metabolizar, ela vai ficar com essa coloração, e a gente consegue, então, contar a presença de E. coli e a presença de coliformes no alimento. Esse é um estudo bem interessante, tem a referência embaixo aí, né, que conta a prevalência de E. coli patogênica em várias amostras de 18 anos de levantamento de dados. Então, nós temos em alguns animais, por exemplo, no gado, a presença de E. coli patogênica é 37, em pássaros 3,7, né, em ovelhas, caprinos 36, em frangos 30, em porcos
mas eu chamo muita atenção para o cachorro doméstico. Olha, 48%, cerca de metade de todos os cachorros que foram investigados têm a presença de E. coli patogênica. Então, aquelas pessoas que têm animais dentro de casa, que eventualmente um animal passeia na rua, já chega em casa, pula em cima da cama, né, tem um alto risco de estar com uma bactéria patogênica, aí lambe a boca da criança, a criança desenvolve uma diarreia, não sabe de onde é. Conrado, você vai falar alguma coisa lá na frente sobre o One Health? Não, se quiser pode falar. Não, é que justamente eu puxei o gancho aqui por causa do cachorro, né? E o One Health é um dos assuntos, saúde total, né? O saúde única, é um dos temas que a gente já debateu aqui no canal, que justamente isso, né? Da pandemia para cá, né? Estatisticamente foi provado de que no meio da pandemia, né, por vários fatores emocionais, muita gente pegou um pet, levou para casa, porque ficava em casa o dia inteiro, não podia sair. Então a incidência de gato e cachorro, periquito, tartaruga, foi assim absurdo, né? E aí você tem, né, quando começaram a pegar Covid no cachorro, o cachorro passou para a dona passou para o cachorro, aí não sabia quem pegou primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí tornou-se isso, né? Porque isso tudo, né? O meio ambiente, o homem, o alimento, onde ele vai parar? Ele vai parar na multiresistência, né? Então isso afeta a gente em outra área pelo veículo do meio ambiente, seja pela água, né? Seja pelo alimento ou pelo animal, lá no hospital, que fica resistente. Tipo assim, chega um momento que você tem uma infecção, não sabe de onde veio, o cara fala assim, mas eu não sei de onde eu peguei. Pode, como você falou, eu posso ter dado um beijo no meu cachorro, o cachorro estava, eu passei estou imunodeprimido, desenvolvi, e é uma bactéria muito resistente, né? Então, acho que vale a pena a gente lembrar todo mundo, a gente sempre fala aqui, né, Jana, que tenha o seu pet. É estranho falar isso, né? Não bote seu cachorro na sua cama, porque todo mundo que é tutor de um cachorro fala assim, mas eu boto na minha cama, cara, não tem jeito. Sim, assim, historicamente, né, os pets sempre estiveram muito próximos da gente, né? Pode falar, Jana, pode falar. Não, eu ia falar isso, né? A gente, quando pega um animal, ainda mais com o conhecimento que a gente tem de microbiologia, a gente faz todas essas regras, né? Não vai para a cama, não vai isso, vai aquilo. E a gente quebra todas as regras. Porque, não, assim, eu acho que quem está assistindo aqui, que tem pets como eu, a gente quebra mesmo. O que eu quero chamar a atenção é que a gente quebra, mas tem que lembrar da higiene, assim como uma higiene total, né? Na nossa higiene, né? A higiene do cão, a higiene do ambiente que esse cachorro está, ou o gato, enfim, ou qualquer outro bicho, né? Que é essa relação que o Marcos está falando, né? De troca, de que está hoje em dia esse conceito sendo muito discutido. E manter o pet vacinado, com todas as vacinas em dia. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, acho que a gente tem que lembrar disso, né? Que a higiene tem importância. Assim na indústria de alimentos também, né? A pessoa que vai trabalhar numa indústria de alimentos ou trabalhar em um local que necessita ter um ambiente asséptico, né? Enfim, ela tem que ter uma higiene pessoal, inclusive, né? Uma higiene pessoal. Eu lembro que eu trabalhei numa indústria e aí foi feito um teste e aí acharam uma sacola e aí foi feito um treinamento, né, com o pessoal e a pessoa falou, como é que você sabe que eu tinha ido ao banheiro, né? Tipo assim, como é que você... Então, assim, através da microbiologia a gente descobre tudo, né? As pessoas precisam ter essa noção, né? Quem não sabe microbiologia, ou mesmo quem sabe, né, divulgar isso, né, dessa forma. Que a gente vê, a gente sabe que a pessoa... É o famoso lavar a mão, né? Uma atitude simples de lavar a mão, você já evita mais da metade de uma possível contaminação só lavando a mão. Então... Exatamente. Eu queria só chamar a atenção para isso, que eu acho que legal, legal. É um ponto bacana, para lembrar. A higiene é tudo. Agora, a questão afetiva com pet, gente, não tem como. É assim, não tem como. Não, a gente sabe, né? E se você é um adulto saudável, possivelmente você não vai manifestar uma doença, né? Pouco provável, né? Mas se na sua casa tem uma pessoa mais idosa, um transplantado que toma remédio, né? Então tenha um cuidado redobrado. Saia com o cachorro para passear, quando voltar, o mínimo é passar um lencinho higiênico nas patas ali, para poder, né? Que ele circule dentro de casa, mas no ambiente, né, de quarto,
a gente não recomenda de forma nenhuma, né? E esse estudo eu achei interessante porque em gatos foram investigados também, muitos gatos, né? Não foi encontrado E. coli patogênica em gatos, não souberam explicar, né? Ele tem outras doenças, que alguns parasitas, né? Mas a E. coli especificamente não. Mas quando a gente fala de alimento, ó, em carne bovina, né? Já pronta no supermercado, pronta para consumo, 10% tinha E. coli, em leite 14%, em queijo 10%, em água, na água mineral ali, envasada, pronta para consumo, 5%, em vegetais 7%. Então, é uma bactéria que, infelizmente, ela está em contato conosco diariamente. Então, procure se alimentar, né, e cozinhar o alimento sempre Conrado, possível. Pode falar. Aquela lenda no mercado de você comprar proteína no varejo ou comprar proteína bonitinha, empacada, toda ensacada da multinacional. Realmente é uma lenda, né? Reza a lenda de que no varejo, aquela salsicha que está solta lá dentro do vidro é uma e a salsicha que está embalada pela marca multinacional é outra. E aí, tipo, tem gente que adora, eu conheço pessoas que só compram no varejo, é aquela salsicha que fala assim, qual é a marca? Ah, a garantia sou eu. Né? A marca não existe. E a outra que, não, eu só vou na multinacional porque pelo menos é uma empresa que tem um mínimo de controle de qualidade. Vale essa regra ainda? Vale, então, mas, na verdade, assim, o alimento, de forma geral, quando ele sai da indústria, ele tem que seguir vários critérios que eu vou mostrar na legislação daqui a pouquinho. Mas a contaminação pode ser no próprio mostruário, no próprio local do o problema é esse, né? o problema é quanto mais manipulado o alimento for, maior o risco de contaminação. Então, a salsicha está ali. Só que a pessoa que foi pegar a salsicha, mesmo com uma luva descartável, antes ela pegou um bacon, a maçaneta. Foi pegar na maçaneta, às vezes eu estou no mercado, eu vejo, a pessoa está, né, o açougueiro está lá cortando a carne, aí costa aqui atrás. Então, o alimento, quanto menos processado for, quanto menos manipulado, mais seguro é. Então, às vezes eu vou comprar algum alimento, aquele que está embalado, que já vem da indústria embalado, é o mais seguro para a gente consumir, tá? Excelente colocação, Marcos, obrigado. E eu vou contar um caso bem famoso, esse aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais, que foi uma marca de pizza, Buitoni, que é uma marca de pizza francesa, que faz parte do grupo da Nestlé. A Nestlé comprou essa marca de pizza lá na França, e nós tivemos alguns casos de contaminação. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Então, aconteceu em 18 de março de 2023, né? Houve a detecção da presença da E. coli, depois foi ver que era uma E. coli patogênica, que levou à morte de 2 crianças e à intoxicação de outros 50 pessoas, né? Então, foi um caso numa cidade pequena, onde os próprios funcionários foram afetados, porque eles compravam a marca, eles consumiam, né? E aí foi feita a investigação da presença de onde estava essa E. coli patogênica, né? Então, houve vários protestos na cidade em função da presença dessa bactéria. Então, um caso que chamou bastante atenção foi o caso dessa menina que ingeriu essa pizza, e ela ficou em estado vegetativo pela presença de E. coli que ela ingeriu. Então, aqui eu fiz questão de traduzir só para a gente sentir um pouco mais, né? Quando a gente fala de contaminação, às vezes a gente desconecta um pouco das pessoas, né? Mas eu vou ler aqui para vocês aqui, eu traduzi do francês. Ela teve fortes, a mãe falando, né? Dores no estômago, depois teve diarreia com sangue, 5 minutos depois ela desmaiou. No hospital, ela foi diagnosticada com uma inflamação no intestino, simplesmente disseram que era para ir para casa, então a gente também teve uma imperícia médica aí, né? Não investigou a fundo. Depois ela teve que chamar o médico novamente, algumas horas depois ela teve diarreia, piorou, ela já não tinha sangue nas fezes, ela estava apenas com sangue nas fezes, né? E aí ela veio a sangrar e entrou em estado vegetativo. E aí eu não vi mais notícias depois se ela faleceu, se ela recuperou, né? Mas a gente acredita não. Então imagina você ingerir um alimento, né, uma pizza, e chegar a esse caso, esse fator extremo aí. E aí foi feita, né, uma investigação, encontraram, eu não coloquei aqui, mas encontraram a E. coli patogênica na farinha de trigo que a indústria recebia para poder fabricar a pizza. Depois a gente vai discutir um pouco mais nisso, né? Mas a fiscalização foi lá, a Nestlé teve que pagar as multas, né? Teve que pagar tudo que foi de custo médico para todo mundo, indenizações, mas a fiscalização foi lá para poder averiguar se era apenas a presença de E. coli
na farinha, porque se fosse, iria notificar o fornecedor, né, de matéria-prima, às vezes trocar de fornecedor, alguma coisa assim, mas eles entraram na indústria, algumas fotos vazaram da fiscalização, eu consegui encontrar depois de muito tempo procurando, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha isso. O que é isso? Nós temos aí vários tanques de fermentação, onde a massa, né, a farinha de trigo era adicionada com fermento, com os temperos, e ficava ali fermentando. Olha a quantidade de massa no chão. Isso vai ser descartado? Possivelmente pela quantidade não. Se foi só um pedacinho, às vezes um colaborador ia jogar fora, funcionário, mas essa quantidade não. A gente ainda é mais agravado na imagem, aqui a gente consegue ver um ralo, então aqui no meio. Então aqui fonte de contaminação de muitos micro-organismos. Qual é o problema aqui? Deveria ter ou mais tanques de fermentação, ou tanques maiores, ou em cada batelada, cada processo de fabricação, uma menor quantidade de ingrediente. Então, uma indústria que a cultura de produção segura de alimentos, de food safety, não era uma cultura muito madura. Há outras fotos da investigação. Essa aqui é um equipamento onde tinha uma esteira, então o disco de pizza ele era aberto, ele era pré-assado, depois ele passava numa esteira, toda vazada, e o recheio era adicionado em cima por um sistema automatizado. Embaixo dessa esteira, que era uma rede, olha como ficava o recheio. Então, nós temos algumas bandejas que foram colocadas pelos funcionários para recolher isso, né? Pela quantidade, não era descartado, né? Temos fio de internet, de energia, tubulação de ar comprimido. Então, é um ambiente que não é passível de higienização. E quanto tempo esse recheio ficava aí? Do início da produção até o final, até eles colocarem em cima de novo, né? Então, fora de refrigeração, nós já vimos que os micro-organismos se desenvolvem. Então, é um problema muito grande, né, de não ter as boas práticas de fabricação nesse ambiente fabril. Aqui também era onde era adicionada a farinha e ela era homogeneizada com temperos, com outras coisas, né? Nós temos várias incrustações aí, resto de alimento, onde eventualmente nós tínhamos micro-organismos se desenvolvendo. Aqui, naquele mesmo equipamento, com outro recheio, né, com lobo canadense, azeitona, olha como era o processo de fabricação dessa indústria, né? Essa é a parte de queijo, então algumas pizzas, 4 queijos, passava o disco em cima, caía o queijo. Essa já tem um desenho sanitário um pouco melhor, né? Mas quanto tempo esse queijo ficava nessa bandeja? Essa bandeja era higienizada de forma adequada? Então, ficava ali 4, 5, 6 horas em temperatura ambiente para depois voltar para o processo produtivo. Então, uma condição bem precária. Pode falar, Marcos. O ônus dessa situação é toda da multinacional, né? Porque você está usando o exemplo da Nestlé com a farinha, mas a gente pode levar isso para lácteo, pode levar isso para carne de frango, para carne de porco, porque, na verdade, você tem as grandes mega multinacionais. Aqui no Brasil você tem uma grande indústria no Sul, né, que Sim. é responsável por grande parte, né, da proteína animal do Brasil, multinacional, né, e ela trabalha com cooperativa, né, o pequeno produtor, o cara que está lá no meio, lá no final de Concórdia, lá no final do Rio Grande do Sul, né? E essa empresa, no final, né, você chega no final do mercado, né, em Vitória, no Rio, em São Paulo, você só tem a marca dela, X, a marca, né, a marketing. Só que você não sabe, aquela carne veio lá do interior, do Santa Catarina e tal. A multinacional, é o ônus dela, né, ter um laboratório de micro e fazer auditoria, para que isso não aconteça. Sim. Certo? É o que deveria ser, né? Perfeito. Aí essa indústria especificamente não seguia as boas práticas de fabricação, né? Então, embora, né, seja uma empresa subsidiária da Nestlé, aí eu não sei muito bem a história, se a Nestlé comprou essa marca e deixou produzindo como era, se não deu tempo de implementar. Né? E é estranho ainda mais que Nestlé é inerente a uma qualidade, né, superior a, mesmo dentro das multinacionais, uma qualidade. Eu conheço a Nestlé aqui do Rio de Janeiro, então você tem fabricação de sorvete e tudo, é uma referência. Tipo assim, você fala de Nestlé, tipo assim, cara, ali não vai ter problema, né? Então, onde eu trabalhei, a gente fornecia equipamentos lá com o Luciano, trabalhando na Nestlé. Então, é uma tipo assim, não, ali não pode ter problema. Então, até é estranho, né? Você ver isso acontecer logo na França, né? De você, não, deixa lá o cara, eu compro o insumo dele, mas eu não faço vistoria nenhuma. É estranho isso, né? Realmente, é um caso que não foi muito bem contado, né? Mas é muito triste ver esse tipo de coisa, né? Imagina os próprios funcionários, eles tinham coragem de comer essa pizza? Inclusive, imagina. Né? Eu sou funcionário, eu pego do chão, coloco de novo aqui na bandeja e vai para a produção. Exatamente. E aí, pensando do lado profissional,
estando eu trabalhando nessa indústria, nunca ia assinar um lote para liberar, né? Um documento de liberação de lote, porque você não garante nada, né, nessas condições. Tem mais fotos, ó. Aí é queijo com azeitona. Olha no chão, pepperoni. Olha a quantidade, né? Então é revoltante assim, né? Tem até. Hoje eu não como pizza. Hoje eu não como mais pizza, não. Olha a doutora Sandra aí, ó, dá até arrepio. Isso aí. Hoje não rola pizza. Sexta-noite não vai rolar mais. Pepperoni, então, não vai rolar. Sexta-feira à noite, doutor Conrado contribuindo com a dieta das pessoas. Tá todo mundo aqui, ó. São 9 horas da noite, cara. São 15 para as 9, todo mundo com fome. Já não vai rolar uma pizza hoje, não vai. Exatamente, né? Mas é isso mesmo, né? Causa pra gente esse asco de ver essa condição. Mas foi um caso extremo, né? A Nestlé tomou todas as decisões. O que é mais impactante é que essas fotos da fiscalização vazaram, mas normalmente não vazam, né? Mas como era uma empresa muito grande, acabou vazando. Teve uma repercussão internacional muito grande. Aqui, eu não sei exatamente o que, acredito que seja os fermentos, que ele é hidratado, misturado com um pouco de açúcar para começar a fermentar, para depois entrar na massa. Aí tinha parte de plástico, essa mangueira em contato com, né, esse fermento que não poderia estar. Foram encontradas larvas, né, na massa da pizza. Então, uma indústria avessa, né, à produção segura de alimentos. Nós tínhamos aí, né, várias fotos daquele mesmo equipamento. Sistema de ventilação também, que às vezes é negligenciado, com muita gordura, com farinha. Então, ali foi encontrado mofo, roedores, né, insetos, vários micro-organismos se desenvolvendo. Aí, uma outra foto que, para uma pessoa leiga, pode não estar tão estranha, mas, por exemplo, uma bandeja, que na teoria é uma bandeja para manipular alimento no chão, não pode. Dentro da indústria de alimento, qualquer coisa que vai ter contato com o chão, ela tem que ter uma cor diferente, uma identificação diferente para não ter risco de contaminação. Aí a parte de fiação, né, onde nós tínhamos fio com farinha, então se desenvolvia micro-organismo. Essa região não é uma região que é higienizada, então a gente tem um foco de contaminação de bolor, levedura também. Aí mostrando o disco de pizza indo para pré-assar, então do lado nós temos equipamento com ferrugem, também um tipo de contaminação química que não é seguro. Esses fermentos, outra coisa, eu fui no laticínio fazer alguns testes, né, de presença de micro-organismo, e a gente sempre encontra, infelizmente, esses temperos, orégano, erva fina, então isso é muito contaminado. Então, na hora de comprar, pessoal, um produto principalmente lácteo, que tem essa erva, que você consegue ver a erva lá, não compre. Infelizmente, né, eu estou falando mal de produto, né, mas que o risco de ricota temperada. Exatamente, aquela mussarela trança, gostosa. É gostoso, faça na sua casa, compre a ricota, compre a mussarela, adicione o tempero e come na hora, né? Não faça, não deixe esse tempero hidratado por um longo tempo, porque ali vai ter micro-organismo, ele não é estéril, então o orégano que cresce no campo, o orégano orgânico vai ter contaminação por fezes e aquilo vai parar no seu alimento, tá? Ô, Sandra, especificamente dessa indústria, né, ela foi interditada, né, a Nestlé fez toda a adequação, vou mostrar já aqui para frente, fez toda a adequação, colocou aviso no supermercado quais lotes estavam com aquela contaminação, né? Então ela cumpriu todos os requisitos legais e ela voltou a produzir. Ela até trocou o nome da marca de pizza, mas os consumidores lá, bem atentos, foi ver o endereço de fabricação, viu que era da mesma cidade e acabou parando de consumir aquele produto. E aí, no final da história, nós tivemos a desativação da indústria e 120 funcionários foram mandados embora. Então, além das mortes, a gente ainda tem o fechamento da indústria em função disso. Então, os consumidores lá foram bem conscientes, o que em alguns lugares, como aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem memória fraca, a gente acaba voltando a consumir produtos de marcas que nós sabidamente sabemos que não são seguras e já tivemos algum tipo de problema. E aí, só para a gente já caminhando para o final, eu queria perguntar de qual é a responsabilidade, pensando nesse caso ou em vários outros, né, de qual é a responsabilidade da... Escreve aí no chat, quem você acha que é a responsabilidade? É da Nestlé? É do fornecedor de farinha? É do supermercado? Quem que é a pessoa responsável, né, legal, a cumprir todos os requisitos, né, de multa, de dano, né? Quem que você acha que é?
Então, pessoal, a indústria, como o Max falou, que coloca, estampa a sua marca ali, que ela é a responsável. Então, a indústria tem que garantir toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima lá no produtor rural, no pequeno produtor, até o consumidor final. Ele tem que prever risco de contaminação, de desenvolvimento de patógenos até o consumo final. E quando eu falo isso, né, a indústria tem se mudado muito isso. Nos Estados Unidos a gente teve alguns casos, eu não coloquei aqui, de uma indústria que fazia pizza, a mesma coisa. A legislação permitia a presença de salmonela até uma certa quantidade, que na embalagem estava escrito que a pizza deveria ser assada a 280 graus por pelo menos 10 minutos. Com o advento da tecnologia, os estudantes pegavam essa pizza congelada, colocavam no micro-ondas 2, 3 minutos e comiam. Então, embora legalmente a empresa não respondeu por alguns óbitos, porque o preparo do alimento não foi de acordo com a embalagem, mas o desconforto para a marca foi muito grande, então a indústria tem que prever todo o tipo de processamento daquele alimento. Inclusive, se ele for ingerido na forma crua, congelada mesmo, a pessoa está, às vezes, com a pizza congelada, pega um pepperoni para comer ali, não é o indicado, tem que assar, né? O uso de air fryer cada vez maior, também tem que fazer teste com air fryer, com micro-ondas, com forno, com grill, com churrasco, para garantir, né, que o alimento esteja aí disponível para todos. E aí, pessoal, é a responsabilidade da indústria, né, garantir esse alimento seguro. Mas é responsável de onde? Onde inicia e onde termina essa responsabilidade da empresa? Então, ela inicia lá no produtor rural e literalmente só termina quando o consumidor dá descarga lá no vaso sanitário. Essa é a responsabilidade da indústria. Em qualquer etapa, se tiver uma falha de contaminação, de processamento, de armazenamento, de consumo, a indústria que estampou a marca ali, ela é a responsável legal, tá? Então, devemos ficar muito bem atentos à produção segura de alimentos. Vou falar assim, agora 2 slides só para encerrar, a parte de legislações. Quais legislações nós temos na indústria de alimentos, né, que são relevantes para você que trabalha dentro da indústria de alimentos, para poder saber. Então, nós temos as instruções normativas 7677, que fala principalmente do leite, a IN 161/2022, que fala dos limites microbiológicos. Eu vou apresentar aqui só um exemplo para você ver como vêm esses dados na legislação. A IN 160, que fala limites de metais, de outros contaminantes, de micotoxinas, e uma das mais importantes, a Resolução 216, que fala sobre boas práticas de fabricação. E especificamente sobre a IN 161, nós temos aí sobre os padrões microbiológicos de alimentos, e a legislação vem assim. Por exemplo, né, aqui tem o item 9, leites e derivados para queijos. Então, por exemplo, a presença de E. coli em queijos com teor de umidade acima de 46%. Então, mussarela é abaixo, acima de mussarela. Por exemplo, queijo de Minas frescal, ricota, todos esses englobam aqui. Então, no laboratório, eu tenho que fazer o N, que é o número de amostras, eu tenho que fazer 5 amostras de cada lote. Então, se eu produzir 1.000 peças de ricota, eu vou pegar 5. E esse aqui é de contagem, uma pode dar uma contagem entre 10/2, que é 100, e 10/3, que é 1.000. Então, eu vou pegar 5 ricotas, vou fazer a análise de uma e em apenas uma pode ter uma contagem de E. coli, Escherichia coli, entre 100 e 1.000 unidades formadoras de colônia. Se seu lote está abaixo daquilo, pela legislação, ele está aprovado, ele pode ser comercializado. Se está acima, dentro da indústria de alimentos, ele tem que ser reprovado. Aquele alimento, dependendo do alimento, ele pode ser reprocessado ou tem que ser descartado. Qual é o padrão adequado? 0. Coliforme, patógenos, tudo é 0, mas nós temos uma permissão, porque dependendo da situação é difícil a gente garantir um alimento sem nenhum tipo de contaminantes. Então, aqui só para mostrar para vocês como é a presença da legislação, né, sobre os tipos de alimento. Então, cada alimento vai ter um micro-organismo que é mais severo, né? Nesse caso aqui de queijo, fala também de salmonela, mas a análise tem que ser em 25 gramas, tem algumas especificações. Se você trabalha na indústria, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, meu Instagram está aí, @ConradoVieira, pode me mandar mensagem também que eu te ajudo a interpretar a legislação que está sempre mudando aqui no Brasil. O Thaleson colocou aqui que é da Nestlé, Thaleson é da Nestlé, o Thaleson também é meu aluno, aí, um grande aluno, a gente conversa bastante, então esse caso também é um caso bem famoso, ele está dentro da indústria de lácteos também, né, então ele sabe a responsabilidade que ele tem lá no controle da qualidade em liberar um lote de alimento eventualmente contaminado. Aqui só uma curiosidade, né?
falando aí especificamente de listéria. Olha como é, a listéria é altamente patogênica, né? Ela é uma bactéria que causa muito risco para a gente, para a saúde. Mas a legislação brasileira atual permite a presença de listéria. Então, aqueles alimentos que estão prontos para consumo, ele pode ter, né, até 100 unidades formadoras de colônia. Contudo, para lactantes, né, então para mães que estão amamentando, tem que ser ausência. E como a gente não destina alimento, esses alimentos é para a população geral, esse é para quem é lactante. Então, a gente segue o padrão de ausência, tá? Mas se eventualmente alguém passar mal pela presença de listéria, dependendo, né, da condição, ainda tem um embasamento legal, mas a gente acredita que vai mudar isso para valores zero, como é na União Europeia, como é também nos Estados Unidos. E para você que ficou aqui até o final, mesmo que você está assistindo agora ao vivo, ou que você eventualmente vai assistir depois, se quiser um certificado, eu vou emitir um certificado para o pessoal que está assistindo sobre como garantir a produção, né, a segurança microbiológica dos alimentos. Para isso, basta você escanear esse QR Code, vai entrar no grupo do WhatsApp e você me manda o nome completo lá e a palavra micromeio para eu saber que você assistiu essa live até agora, e depois você vai receber o certificado lá bem direitinho para você ter esse documento. Se você está estudando, precisa de horas complementares também, a partir desse documento você vai ter acesso aí a um certificado. Então entra lá no grupo, tá o QR Code aí, e você pode acessar e também mandar a palavra micromeio para poder receber esse certificado exclusivo desse treinamento aqui que a gente está fazendo junto. Já tenho aí 1h30, basicamente, com o conteúdo. Doutor Conrado, só lembrando, essa live fica gravada, então mesmo depois o pessoal pode pedir o certificado, quem assistir, porque fica gravada... Para sempre. Oi? Fica gravada para sempre. Isso. Exatamente. Pode entrar depois, pode mandar mensagem lá. Esse grupo eu acho que eu vou manter ele fixo. A pessoa entra, aí depois eu emito o certificado e mando para a pessoa, mas só para você ter um canal. Então tá ótimo. Tá, vai ficar aí. Tá, eventualmente, se o grupo der problema, você não conseguir entrar, deixa nos comentários aqui que eu venho com uma certa frequência ver que você está precisando de um certificado aqui nos comentários, eu entro em contato também, tá? Tá ótimo. Então, pessoal, pode entrar e ficar à vontade, também pode mandar mensagem, pode ter um espaço para a gente conversar lá, tá? Muito obrigado, Sandra, tá? Tem alguma pergunta? Janaína, Marcos, pessoal do chat aí, tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Como eu falei, a indústria de alimentos é enorme, a gente tem muita coisa para conversar. No futuro eu espero voltar para trazer outras soluções, outras coisas também. Mas se tiver alguma dúvida, agora a gente pode bater um papo, né? Estou aí à disposição. Bem rápido. Assim, não precisa também se aprofundar. Mas a gente falou sobre diagnóstico, né? Então a gente falou sobre aqueles testes rápidos. E aqueles testes rápidos, você, na verdade, semeia e vê se tem presença ou não, positivo ou negativo, certo? E aí, alguns a gente faz contagem, né? Então tá. Era isso que eu queria saber. Em que momento você fazia contagem? Então, se deu positivo, eu pensei assim, se deu positivo, ia fazer a contagem. Mas então, alguns já segue a contagem junto, né? Isso, perfeitamente. Nós temos alguns... Aí depende do micro-organismo, que, por exemplo, a E. coli, a gente consegue fazer a contagem lá. Então, eu faço aquela diluição seriada, 10 gramas do alimento e 90 de água peptonada tamponada. Posso inocular aquela 10-1 ou fazer uma diluição seriada. E aí, a quantidade de colônias que eu tiver lá, por exemplo, eu tenho 10 colônias na diluição 10:3. Então, quer dizer que eu tenho 10.000 unidades formadoras de colônia por grama de alimento analisado. A gente consegue fazer a contagem diretamente. Lembrando só a todo mundo que está aqui na live de que o Dr. Conrado ele colocou a metodologia que ele usa, não é a única no mercado. Sim, existem N metodologias automatizadas, manuais também. O Petrifilme é só uma delas. É muito difundido, porque o custo-benefício é bem legal. Né? Mas quem tiver curiosidade de saber as outras metodologias que existem, é só você entrar no Google, Dr. Google vai te dizer as metodologias que existem, as marcas que estão aí de automação ou mesmo manuais para você fazer a busca por salmonela, listéria, Staph aureus, toxina e por aí vai. Perfeito, Marcos. Pode falar. Não, pode falar, doutor Conrado. Não, pode prosseguir. Não, só comentar, Marcos, bem falar, né? O Petrifilme são produtos que eu trabalho, que eu confio no dia a dia, mas tem outras marcas confiáveis, marcas muito boas, outras tecnologias muito boas, né? Eu uso o Petrifilme
por uma questão de escolha mesmo, de facilidade, porque uma pessoa, às vezes, ela não precisa nem ter um aprofundamento muito grande em microbiologia, ela consegue analisar, mas, por exemplo, eu quero fazer análise específica de uma cepa, alguma coisa, o PET já não te atende, a gente tem que partir para a tecnologia de biologia molecular, teste imunológico, tem vários outros. Você tem outras coisas. Outros também, bem colocado, né? A microbiologia é vasta, né? E nem sempre a gente consegue uma metodologia só, né? Até a identificação de micro-organismo, bacilos, por exemplo, né? Até chegar a cereus, enfim, uma série de coisas. Eu vi que a doutora Karina Castelli colocou aqui alguma coisa, escreveu alguma coisa para a gente. Vi rápido. A doutora Karina, muito obrigada pela sua participação. Doutora Karina, ela fala sobre vírus em alimentos. Ela também tem uma live gravada. Uma live gravada com a gente. Ela, Fabiana Melgaço, doutora Fabiana Melgaço, o pessoal do IOC, na verdade, da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, que trabalha com alimentos e pesquisando vírus, né? Que ainda é uma legislação tímida, né, doutor Conrado, em relação no Brasil não tem. vírus. Muito falho aqui no Brasil, né? Tem norovírus, alguns vírus de importância, assim, mas no Brasil não tem legislação. Eu não sei também se por falta de tecnologias, ou se um alimenta outro, como não tem exigência, também não tem tecnologias para poder atender, mas é um assunto muito, muito relevante. Depois eu vou procurar também. Tá? Eu coloquei nas minhas redes, se puder só colocar o último slide, aí tá, né, o meu Instagram, o meu LinkedIn, eu tenho um canal no YouTube também, no TikTok, onde eu posto bastante conteúdo, pode entrar lá, tem videozinhos curtos, com metodologias, no YouTube já tem algumas aulas expositivas, vocês podem entrar também, podem me procurar, sempre Conrado Vieira, que você vai ter acesso aí, tá? E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, quem entrou no grupo do WhatsApp pode mandar pergunta lá também, a gente vai batendo um papo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Acho que é um assunto muito Doutor Conrado, eu tenho só uma pergunta, as minhas, a gente já tirou a dúvida aqui, mas uma curiosidade minha, tá? Porque eu sempre pergunto para o pessoal que trabalha com alimentos. Na legislação, não tem nada vinculado com Campylobacter ou Cronobacter. Isso vai mais porque é muito europeu, ou não tem no Brasil, ou ninguém procura, ou ele cai naquela da doutora Maria Tereza, tipo assim, não tem porque ninguém procura. Marcos, perfeito. Nos Estados Unidos e na União Europeia é muito exigido, né? A gente sabe que tem muitos surtos de doença, principalmente com criança com Campylobacter. No Brasil, há um movimento da Anvisa para começar a exigir isso está engatinhando. Eu acredito que daqui a uns 2, 3 anos nós vamos entrar nessa discussão aqui no Brasil, no Campylobacter principalmente, né? Mas é uma bactéria negligenciada total aqui no Brasil. Que está muito vinculada à gestão cultural da comida, né? Então tem muito na Europa, porque o consumo de comida crua na Europa é muito grande, né? E você pode ver que é o capital mundial do Campylobacter é a França, porque justamente se você pede uma galinha na França, ela quase vem cacarejando no teu prato, né? Então, praticamente isso. E Cronobacter? O que você podia falar da gente? Cronobacter, olha, confesso que eu participo de muitos eventos, assim, com fiscalizações, né, com algumas pessoas, algumas autoridades, e Cronobacter não vejo nenhum movimento aqui no Brasil ainda para a indústria de alimentos. Nossa, é uma coisa muito distante ainda. Campylobacter ainda tem, mas para crono a gente não tem muita coisa. A não ser indústrias que exportam, né? Que aí vai pela legislação do país que está comprando, né? Que vai ser consumidor final. Para liberar aqui, para entrar lá, precisa fazer essa análise, mas o produto consumido internamente a gente não tem nenhum tipo de legislação, nem engateando nada para Cronobacter, não. Tá bom. 1h33. Nossa, foi um papo legal, foi bacana. Numa sexta-feira. Eu fico brincando aqui, né, Jana? Toda live da gente da sexta-feira são os tarados da microbiologia, porque para estar aqui 9 da noite numa sexta-feira é porque gosta muito. Então, a gente agradece a todo mundo que está online com a gente, agradece a todo mundo que vai entrar amanhã de manhã lá no YouTube para poder rever a semana inteira. Tiveram várias palestras dessa semana, só não teve na terça. E, doutor Conrado, muito obrigado. Jana, já vou me adiantar aqui sobre... Entre no canal do YouTube, vire membro, participe do movimento do micromeio para que ele exista e continue existindo, né, o projeto nos próximos anos, que é, de novo, né, sendo chato, mas recuperando a mensagem, é levar informação a todo mundo. Então, aqui é de graça, né?
Aqui a gente chama pessoas que vão estar no Congresso Brasileiro de Microbiologia, no Congresso Brasileiro de Alimentos, de Infecto. Então, você pode tirar dúvida dessas pessoas, você pode até encontrar com ele, né? Está falando com o doutor antes. Às vezes você encontra no Congresso, mas você não consegue nem falar com ele, porque ele está correndo de um lado para o outro. Para quem é palestrante, né, doutor, você sabe disso. Sai do palco, entra no lugar. Não, tem uma palestra ali, então você não consegue falar. Aqui é o momento de 1h30, você fala assim, vou mandar a pergunta para ele. Né? E eu sempre falo para todo mundo, não existe pergunta boba. Bobo é não perguntar. Então aproveite todo mundo que estiver aqui para mandar as perguntas. Se quiser falar com o Dr. Conrado depois, pode fazer através do canal do Micromeio, na Janaína. A Janaína vai ver isso e repassar para ele. Ou o Dr. Conrado, como um cara multimeio, né? Literalmente no nome, todas as mídias sociais, né? Ele está presente, então é bem fácil achar ele na mídia social e falar com ele direto. Tá bom? Obrigado. Jana, finaliza você e o Dr. Conrado finaliza o dia agora com a mensagem. Eu quero agradecer a todos também. Marcos, obrigada por mais uma vez. Doutor Conrado, muitíssimo obrigada. Eu quero só ressaltar que eu acho que alimento é uma questão de higiene, então, assim como toda questão. E eu queria só chamar a atenção que a gente, sempre quando vê essas fiscalizações, a vigilância sanitária, a gente teve uma pessoa da vigilância sanitária aqui, e que mostra, né, para a gente os bastidores de um restaurante, ou de uma cozinha, ou de uma fábrica, de uma indústria e tudo mais. Eu queria encorajar esses profissionais que trabalham e que têm conhecimento no que estão fazendo, de não fazer. Né? Eu sempre digo assim, a gente é formado, né, tem uma formação, a gente sabe o que é correto, e todos, eu acho que eu vou falar uma coisa assim, que a gente sabe o que pode fazer e não causar impacto. Né? A verdade é essa, assim, a gente sabe em todo o segmento, a gente sabe em todos os países acontece isso, a gente sabe o que fazer e não causar impacto. O que causa impacto, a gente tem que dizer, opa, e é uma questão já ética, né, de você trabalhar daquela maneira. Então, assim, é só para pensar um pouco nisso, né? E às vezes as pessoas falam, é coragem. Não, acho que é só para a gente pensar aí. Com microbiologia é coisa séria, a gente se alimenta desse produto e várias outras coisas, é medicamento, é cosmético, é um mundo invisível que precisa ser visto, né? E a gente, cabe legal falar, Jana, de que o trabalho da vigilância sanitária, né? Já tem uma pessoa falando aqui, é um trabalho bem sério. Né? Eu conheço algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro, da Visa do Rio de Janeiro, eu conheço o laboratório, sei o que eles fazem lá no laboratório hoje na Mangueira, vai para Botafogo, mas é um trabalho sério, e toda vez que a mídia, né, a minha mãe, olha no Jornal Nacional, né, vigilância fechou o restaurante, eles são chatos. Não, na verdade para chegar no nível de fechar um restaurante, é que aquilo que o Dr. Conrado mostrou é dali para pior. Porque o Dr. Conrado não mostrou o rato andando em cima do queijo, né? E a gente sabe que o que chega na mídia fechou porque tinham 15 quilos de queijo estragado. É porque no meio dali, ninguém falou do rato, da barata, da mariposa que estava ali e foi visto. Então, é um trabalho sério. Acho que o Brasil está num caminho, comparado com 10 anos atrás, 20 anos atrás. É um trabalho muito mais... Né? O Dr. Conrado... ele participa disso como gestor e como formador de opinião dos alunos dele. A gente sabe que há 30 anos atrás, 25, vamos botar 25, né? 20, 25 anos atrás, a micro de alimentos era uma coisa. Né? Eu quando entrei na Fiocruz em 96, a micro de alimentos era uma coisa. Hoje, em 96, em 92, era uma coisa. Hoje é completamente diferente. Né? A micro de alimentos ela tem hoje outras vertentes, inclusive não é papo agora para poder fechar, isso a gente vai falar até meia-noite, é o advento da biologia molecular, que adiantou muito. Não é uma metodologia que vai estar em todos os laboratórios, mas hoje você consegue fazer biologia molecular praticamente de todas as amostras de alimentos para você ter um resultado rápido em 1 hora. Em 1 hora eu sei que é Salmonella, Listeria, Cronobacter e Campylobacter. Então, é um trabalho bem sério. Eu queria só deixar pontuado aqui que o trabalho da vigilância no Brasil, né, vinculado com a Anvisa, lá em Brasília, é um trabalho bem sério. E quando tem algum problema, é que a mídia, a minha mãe, não sabe nem a metade do que aconteceu. Então, acho que é bem interessante. Mas tá aí, né? Eu acho que é isso. Acione a Anvisa. Vamos lá, vamos fechar isso aqui. Mas muito obrigada a todos. Faz parte da gente como consumo
denunciar. Se você vai no restaurante e vê uma coisa errada, tipo assim, peraí, tem uma plaquinha lá de PROCON e avisa. Você pode fazer uma denúncia para a Visa, porque se você não passar mal, alguém vai passar. Vou parar de Doutor falar. Conrado, a gente costuma deixar o palestrante fechar a live, então o canal é todo seu para deixar uma mensagem, o que desejar. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Luciano, pela indicação. E doutor Conrado volta aqui, gente, que ele já se prontificou em voltar algumas vezes, ele já está convidado já. Doutor Conrado, o senhor fecha a live. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Assim, o papel do alimento seguro é de todos nós, dentro da indústria de alimentos, também como consumidores, de buscar marcas conhecidas, de preparar o alimento de forma adequada, porque é uma questão de saúde pública, então a responsabilidade é de todos nós. Agradeço muito pela oportunidade, foi muito bom o bate-papo, né? Sexta-feira, 9 horas, agora vamos ver o que não comer no lugar de pizza, né? Mas espero que todos tenham aprendido bastante aí. Pessoal, não é para desesperar, só trouxe exemplos ilustrativos para a gente discutir um pouquinho, mas o alimento aqui no Brasil é muito bem controlado, a Anvisa tem um papel muito grande, como o Marcos falou, às vezes interdita uma indústria, alguma coisa, que bom que interditou, porque o risco de saúde era muito alto. Então, agradeço mais uma vez, aproveita aí, né, se inscreva aqui no canal, curta, deixe seu comentário o que você achou, se você já sabia de algum desses casos aí. Muito obrigado a todos os meus alunos que acompanharam mais essa aula aqui, me mandaram mensagem aí, e nós nos encontramos em um próximo momento, se Deus quiser. Muito obrigada. Fica agradecido. Obrigada. Eu vou precisar só dar um recado, gente, rapidinho. Olha só, o certificado que o doutor Conrado está disponibilizando é de uma independente, tá? Então, é um canal que ele abriu aqui para fazer esse certificado. O Micromeio também tem o certificado, mas para vocês adquirirem o certificado do Micromeio, precisa ser membro. É só isso, e chega. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.